Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou frequentador da Sociedade Espírita Irmã Rosália e hoje vamos fazer a reflexão de mais um texto, dessa vez do livro Busca e Acharás, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografados pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E pessoal, para dar continuidade nesse estudo, nós vamos para o capítulo 15, intitulado Aceitação. Eu faço a leitura do texto e depois a gente faz as reflexões necessárias. O texto começa assim: aceita a própria vida sem dela reclamar. Inibições do corpo, aulas na própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisas. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Esse texto é de Emmanuel. E logo no começo, eu acho já um texto muito forte. Por quê? Ele começa assim: aceita a própria vida sem dela reclamar. Não importa o que estamos passando, não temos que reclamar. Não importa as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos, não temos que reclamar. Meramente porque não adianta reclamar, né? Não resolve nada. É só a gente pensar assim, que a tristeza, a raiva, o ódio, a tristeza profunda, que é a depressão, elas fazem mal para o nosso corpo, trazem malefícios. Então, se eu tenho esses sentimentos ruins, isso já é até comprovado por estudos, isso traz malefícios para o nosso corpo físico, né, para os nossos organismos. Faz mal para a gente. De nada adianta. E também tem um pensamento que ele fala assim: se eu tenho um problema e ele tem uma solução, do que adianta me preocupar? Agora, se eu tenho um problema e ele não tem uma solução, adianta me preocupar? Também não. Porque se tem uma solução, logo se resolverá. Se não tem, a preocupação não vai resolvê-lo. Então é uma outra postura. É mudar a percepção de como eu tenho que reagir diante daquele problema. E a gente vai ver que tem como. Ele dá continuidade: inibições no corpo, aulas na própria alma. O que são as inibições no corpo? São os problemas físicos, as dificuldades físicas que temos. Problemas de saúde. Muitas vezes a gente traz problemas da genética, a gente acaba herdando, vamos assim dizer, problemas de saúde. Mesmo a gente tendo uma vida saudável, esses problemas surgem. A gente pensa, poxa, mas por quê? São dificuldades de outras vidas. Em outras vidas nós cometemos erros e hoje espelhamos isso no nosso corpo físico, com uma santa oportunidade dada por Deus para aperfeiçoarmos o nosso espírito, superarmos nossas imperfeições e adquirirmos nossas virtudes, que são, às vezes, a paciência, a resiliência, a resignação, né? Até a empatia, porque às vezes temos um problema e por termos aquele problema nós vamos entender o outro. E superando ele nós vamos poder ajudar o outro. É lembrar numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que uma moça cega pede ajuda através de uma reunião mediúnica que havia na época para Curadas, né? Que era uma figura muito importante da Igreja Católica na época, um homem muito bom. E ele fala: mas do que adianta eu te curar se muitas vezes, que ela era cega, os olhos que você hoje não tem, talvez se eu te der a visão de novo, eles vão ser o seu motivo de perdição. Então muitas vezes não tem porquê a melhora do corpo. Aquilo é a escola redentora para o espírito, o aprendizado dele. E ele continua: lar atribulado, escola redentora. Às vezes a gente convive no nosso lar com pessoas muito difíceis. E essas pessoas vão ser a nossa primeira escola de aprendizado. A gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, porque nós não somos perfeitos, também somos imperfeitos e muitas vezes difíceis de lidar, e essas pessoas têm que lidar conosco. Mas muitas vezes temos um familiar que ele atinge exatamente ali onde nos fere. E essa pessoa, ela é conectada a nós, né, através de processos antigos, e elas estão ali conosco para que possamos crescer e aprender juntos. Superando as dificuldades com essas pessoas, aprenderemos ali a ter paciência, a entender o outro. E superando essa pessoa, as outras pessoas que surgirão no nosso cotidiano muitas vezes não nos atingirão, porque aquela prova no lar é uma prova muito difícil. Então é a escola redentora, eles são nossos professores para nos ajudar a adquirirmos as nossas virtudes. E o texto continua: provações e tropeços, testes de promoção. É lembrarmos que muitas vezes a gente quer alcançar, tem um fim ali que a gente almeja muito,
E aí tem várias dificuldades no caminho. Essas dificuldades são os testes de promoção colocados diante de nós para superarmos e alcançarmos aquilo. É como se estivéssemos na escola. E aí, para alcançarmos a próxima série, nós temos diversas provas para fazer. E fazendo essas provas, nós demonstramos que estamos aptos para seguir para o próximo. Então, às vezes, a gente tem ali aquilo que nós almejamos, um sonho, e esses testes demonstram que estamos preparados para acolher aquilo para nós, para receber aquilo, né? Ele continua no texto ainda falando: o quadro em que te vês, apoio que precisas. O quadro difícil em que estamos, temos que ter a humildade de reconhecer que temos dificuldade, precisamos de ajuda. E temos toda a ajuda possível. Deus sempre nos auxilia. Seja um amigo, seja um familiar, seja um esclarecimento através de um texto, da própria doutrina espírita, que nos orienta aonde e por onde devemos seguir. Muitas vezes nos conforta o coração, explicando que aquela dificuldade ela não é eterna e ela tem um objetivo. E aí ele termina falando: luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Diante de nossas lutas e das dificuldades que temos que enfrentar, Deus está sempre conosco, Ele está sempre nos auxiliando. Deus faz sempre o melhor. As dificuldades que nos alcançaram, elas são a oportunidade dada pelo Cristo para nos aperfeiçoarmos. E a renovação vem quando superamos essas dificuldades. Então é isso, pessoal. Essa é a reflexão do texto de hoje, né? Uma reflexão ali que me tocou muito o coração. Eu espero que toque o coração de vocês também. Então fiquem com Deus e na luz dos nossos benfeitores espirituais. Até mais, pessoal.